Boas. Para este vídeo eu decidi falar acerca da importância da questão, do questionamento, do ato de questionar. Porque o que não questiona é o escravo. Quem não questiona é o escravo. Isto já nesse discurso que eu faço acerca da liberdade dos escravos, que está realizado, tornado real na obra A Liberdade dos Escravos, da minha autoria. Porquê é que eu decidi fazer este vídeo? Vamos imaginar pessoas que estão frustradas, insatisfeitas, infelizes, a viver uma vida decadente, mergulhadas muitas vezes em comprimidos ou não, cheias de stress, ansiedade, perdidas sem saber o que fazer. Porquê é que as pessoas vivem assim? Começa já uma questão. O que é que as pessoas fazem? O que é que as pessoas não fazem? O que é que as pessoas escolhem? O que é que as pessoas não escolhem? O que é que as pessoas não questionam? O que é que as pessoas não colocam em causa que faz com que as pessoas vivam dessa maneira? A questão é colocar questão, questionar, é das coisas mais importantes que uma pessoa deve fazer na vida. Porque desde que nós nascemos, nós começamos a incorporar valores, começamos a incorporar a educação, em casa, dentro dos sistemas de ensino, começamos a incorporar certos ou errados, começamos a incorporar e a imitar de forma inconsciente arquétipos socioculturais, crenças, a cultura, as regras da sociedade. Às vezes, dentro de uma educação, de um sistema de ensino repressor e opressor, que calca todos os dias a própria individualidade. E nós vamos imitando. Vamos incorporando. Quais são... E a educação por si só, ela tem valor. A educação por si só, prioristicamente, tem muito valor. Mas nós temos de aprender a questionar, nós temos de aprender a colocar em causa. Porque às vezes é exatamente os arquétipos socioculturais que nós recebemos, a cultura, os hábitos, que nos está a destruir por dentro. Todos os dias. Porque as instituições, no meu entender, eu desconstruo muitas instituições, tal como elas estão montadas hoje em dia, tenho todo o direito e o dever de colocar em causa as autoridades que tomam decisões relativamente àquilo que depois vai ser ensinado dentro dos sistemas de ensino. Elas formam as instituições, elas estão neste momento, e cada caso é um caso, como é óbvio, e o trabalho do professor é muito digno, atenção, estou a falar de sistema, e os professores cumprem programas. Os sistemas de ensino, muitas vezes, e na maioria das vezes, neste momento, estão montados para criar o quê? Profissionais. E, no meu entender, nem sequer bons profissionais. Porque eles estão a construir máquinas para trabalhar. Muitas vezes para se virem a tornar, escravos de indústrias de produção. Escravos de patrões. A ganhar, muitas vezes, um ordenado mínimo, que é uma miséria. E além de estarem a construir escravos, a ganhar uma miséria, a fazer trabalhos de máquinas, a ser tratados sem dignidade nenhuma, estão também a construir o quê? Senhores que vão escravizar outras pessoas. Porquê? Porque desde o início não se trabalha com os jovens, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com todo tipo de pessoas, a questionar. Não se trabalha a autoestima para uma pessoa ter mecanismos interiores para colocar em causa, para questionar, para pensar de forma diferente, sem ter medo de ser rejeitado por pensar de forma diferente. Porque depois, com a falta de autoestima, com este bloqueio intelectual e emocional, a pessoa tem medo de fazer escolhas diferentes. Tem medo de questionar o próprio sistema que está montado, muitas vezes, para escravizar as pessoas. Porque há meia dúzia de pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, que querem que se puderem escravizar as outras pessoas, está tudo bem. As pessoas estão a ser incentivadas. As pessoas, em vez de ser ensinado na escola o mais básico, fundamental, até para a questão da sobrevivência, que é saúde, comer em condições, paz interior, harmonia, no sentido geral, harmonia com a natureza, harmonia com os outros animais, e muito importante, liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Liberdade intelectual é muito importante. Independência emocional, porque neste caso estamos a falar em autoestima, não dá para falar em autoestima sem falar em independência emocional, para depois poder potenciar a independência intelectual, uma pessoa aprender a questionar as coisas. Nós não estamos a formar jovens rebeldes que são capazes de colocar em causa, criar coisas novas. Nós estamos a criar robôs. Tal como as instituições de ensino estão a criar robôs. Estão a criar máquinas para trabalhar. Como máquinas. A serem tratadas sem dignidade nenhuma.
no meu entender. Porque como não se está a colocar determinados valores em primeiro lugar, o que é que se está a formar? Profissionais, no meu entender, nem sequer muitas vezes bons profissionais. Porque depois temos um sistema montado com base na competição. As pessoas, depois, eu atendendo pessoas, eu reparo isto. Há pessoas que têm mesmo esse problema. Que é, não só a empresa a competir com outras empresas, como se houvesse pessoas mais importantes e pessoas menos importantes, empresas mais importantes. A minha empresa tem de prevalecer relativamente àquela. É aquele conflito, aquela selva que é a empresa a competir umas com as outras, tal como está montado um sistema decadente, no meu entender. As pessoas competem, depois a pessoa sem autoestima precisa de estatuto, de reconhecimento, e depois já o salário já é uma miséria muitas vezes. As pessoas, dentro da própria empresa, olharem umas para as outras como se fossem inimigas. Porquê? Porque o sistema de ensino está formado com base na competição e a criar apenas profissionais. Nem sequer bons profissionais. Pessoas empenhadas a cooperar umas com as outras, com trabalho interior muito profundo, com paz, com autoestima, com saúde, harmonizadas, com independência intelectual e independência emocional, capazes e viradas para questionar tudo e todos. Não é nada incomodar uns aos outros, é questionar as coisas, porque é que tem de ser assim, porque é que tem de ser assado, como se costuma dizer. Então, no meu entender, há um flagelo muito grande, porque depois as pessoas nascem, são tratadas como máquinas, as pessoas nem sequer conhecem, nem sequer sabem o que é que gostam de fazer, nem sequer sabem o que são, porque está tudo formatado, tudo igual, as pessoas a competir umas com as outras. As pessoas ficam completamente, e todo tipo de pessoas, com todo tipo de salários, assalariados ou não, frustradas, insatisfeitas, mergulhadas em comprimidos. Quase todo tipo de pessoas. Porquê? O que é que está mal no sistema de ensino que está a criar robôs, escravos, sistemas ideológicos decadentes, viciados em comprimidos que nem sequer resolvem nada? O que é que está mal no sistema de ensino? O que é que está a faltar? Então, no meu entender, é muito importante questionar. Questionar. Não assumir acriticamente as coisas, aquilo que se aprende das instituições de ensino, aquilo que se aprende dos pais, porque às vezes o que nós recebemos dos pais, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, às vezes é lixo sociocultural, às vezes o maior foco de repressão e opressão que uma pessoa tem é dentro de casa, com o pai e com a mãe. Eles também receberam essa formação, essa educação, e depois reprimem e oprimem a individualidade do outro. E depois, muitas vezes, não se sentem realizados e querem que o filho ou a filha vão realizar aquilo que eles sentiram que não realizaram dentro dele. E como é que uma pessoa se liberta disto tudo? Nós temos de aprender a colocar em causa. Primeiro, é preciso matar a vítima. Parar de nos vitimizarmos, de culpar tudo o que está à nossa volta pelo estado em que se encontra a nossa vida. Precisamos de parar, centrar, responsabilizar pelo estado em que se encontra a nossa vida. Para depois podermos fazer uso do poder, da liberdade que temos para transformar isso. Mas precisamos nos responsabilizar pelas escolhas e pelas consequências das nossas escolhas. Isso é muito importante. E, a par com tudo isto, questionar. Em nome de que é que uma pessoa faz determinadas escolhas? Porquê é que uma pessoa tem determinadas tradições? Porquê é que uma pessoa convive com determinadas pessoas? Porquê é que uma pessoa está no trabalho em que está? Porquê é que uma pessoa vive com os amigos que vive? Tem os vícios que tem? Porquê? E aí é importante a filosofia, a radicalidade da filosofia, que é ir à raiz dos problemas. Porque às vezes, quando nós estamos frustrados, insatisfeitos, decadentes, a sofrer, muitas vezes mergulhados em comprimidos, isso não resolve nada, ou sempre, quase sempre, o que nós precisamos é de fazer transformações profundas na nossa vida. Precisamos dignificar ontologicamente a mudança, precisamos perceber a importância de mudarmos, de aprendermos a ler livros diferentes, a estudar coisas diferentes, a ir a terapeutas diferentes, a ver coisas diferentes, porque nós temos de ter consciência de que aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos de uma maneira ou de outra, está a levar ao sítio em que nos encontramos, à realidade em que nos encontramos, que é, por exemplo, frustração, insatisfação, sofrimento, infelicidade, seja o que for. Então nós temos de repensar todos os valores, todas as escolhas, todas as crenças que nós temos, de forma consciente e inconsciente, que nos estão a levar a um estado de infelicidade. E às vezes as grandes transformações que uma pessoa tem de fazer é mudar de trabalho. Os comprimidos não vão mudar o trabalho por nós. E os comprimidos, a maioria das vezes, têm efeitos secundários. Portanto, não está a curar nem sequer uma coisa, está a arranjar outros problemas noutros órgãos. Portanto, trocar, no meu entender, a filosofia. Claro que as farmácias têm coisas importantes para dar às pessoas, mas a nossa transformação da vida, transformar a infelicidade em felicidade, não se reduz a comprimidos em farmácias. Daí eu fazer um trabalho que está virado para mais filosofia e menos comprimidos. Não é desvalorizar completamente os comprimidos, é compreender que há muitos problemas que nós temos na vida
precisam de uma transformação profunda e não de comprimidos. Porque às vezes o nosso corpo começa a ficar doente por causa da forma como nós o tratamos. E também da forma como nós nos tratamos emocionalmente. Porque às vezes uma grande parte dos problemas são psicossomáticos. Somos nós que estamos a viver emoções doentias, vidas doentias. Estamos a comer coisas decadentes. E está a ter consequências no nosso corpo e na nossa vida. E estas coisas têm de ser ensinadas na escola. Nós não podemos continuar a criar robôs, escravos, sistemas ideológicos decadentes, pessoas frustradas, insatisfeitas e doentes. O sistema de ensino tem de mudar profundamente, radicalmente. Porque está a criar pessoas doentes. Basta ver as estatísticas, estudar isso um bocadinho. A quantidade de pessoas mergulhadas em comprimidos. O que mais dá dinheiro hoje em dia, não é só isso, é indústrias farmacêuticas e farmácia. E nem sequer está a resolver o problema pela raiz. Se uma pessoa reconhece ontologicamente, filosoficamente, a importância da prevenção, em que é que as instituições de ensino estão a prevenir? Estão a criar escravos que depois vão dar dinheiro a ganhar a indústria farmacêutica, mas vão continuar miseráveis. É o que está a acontecer. Então nós já reconhecemos que há um problema, que há um flagelo. E o que é que nós fazemos para alterar isso? Porque vêm os futuros. Os jovens são o futuro também. Toda a gente é o futuro de uma maneira ou de outra. Mas depois vêm os jovens, nossos filhos, muitas vezes. Eu não tenho filhos. Mas milhares, milhões de pessoas têm filhos. E esses filhos vão crescer como? Vamos perpetuar esta frustração, este caminho de frustração, de infelicidade decadente? Ou vamos começar a ensinar os jovens e colocar disciplinas, mesmo, cadeiras, a ensinar? Não precisa ter avaliação. O importante é falar acerca disso. Ensinar a importância da saúde, ter pensamento e consciência ecológica, cadeiras mesmo, disciplinas a ensinar profundamente isso. Não é uma palestra ou outra de vez em quando, é cadeiras, disciplinas todos os dias a ensinar isso. A importância até da risoterapia, o teatro, que é bom para desbloquear uma pessoa, para perder o medo do ridículo. É importante este tipo de movimentos culturais. Paz interior, meditação. Se for preciso yoga, tai chi, todo o tipo de exercícios que potenciem a felicidade, a consciência, a saúde, a paz interior e uma boa cooperação e harmonia das pessoas com a natureza, com os animais, com todo esse tipo de coisas. Porque nós não podemos continuar a criar adultos, jovens, pré-adolescentes, adolescentes, doentes, que estão tão frustrados que têm de apanhar bebedeiras sempre que podem para fugir daquilo que sentem. Porque é o que acaba de acontecer. Não estão, às vezes, uma pessoa não quer apenas divertir-se com os amigos ou divertir-se e viver experiências diferentes. Às vezes o que os jovens e os adolescentes estão a fazer é fugir daquilo que sentem por causa de um sistema decadente que está a criar pessoas doentes. Então, como estão os jovens e adolescentes e como estão os adultos é sintoma de muita coisa que está mal nos sistemas de ensino. E não é os professores que vão mudar isso, sinceramente. Apesar de ser um papel muito importante. Porque eles cumprem programas. Nós temos de mudar. Temos que colocar outras autoridades ou reconhecer outras autoridades relativamente aos programas criados que os professores terão de cumprir. E temos de incentivar os jovens a questionar tudo e mais alguma coisa. Para não crescerem e tornarem-se escravos de sistemas ideológicos decadentes, responsáveis pela frustração, insatisfação, infelicidade e sofrimento que vivem. Porque questões tão importantes como a paz, e uma pessoa não se pode criar um mundo com paz, quando se incentiva os jovens desde pequenos a competir uns com os outros e olhar para os outros como se fossem inimigos. A paz é uma coisa que acontece de dentro para fora. Essas ideias falsas, ilusórias, decadentes e que dão vontade de rir, de que de repente chega um político e diz eu decreto a paz. A paz assim não existe. As pessoas continuam perturbadas por dentro. Porque o sistema está decadente, ele tem de mudar pela raiz. É preciso, nas instituições de ensino, criar mecanismos, programas profundos, cadeiras e disciplinas, para ensinar os jovens a trabalhar e a desenvolver a paz interior. Começa por dentro e tem de trabalhar cada indivíduo. Para a importância da individuologia. Não é só sociologia. Trabalhar cada indivíduo. A desenvolver a paz interior, a harmonia. A valorizar a saúde. Porque as pessoas depois saem de lá a competir e têm de ganhar a competição. E às vezes perdem a saúde para ganhar a competição. E o valor à saúde? Como é que se pode ser feliz se não tiver saúde? Nós temos de incentivar os jovens a ter paz. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, seja o que for. Paz interior, paz de espírito. Porque a paz primeiro tem de acontecer dentro para depois poder acontecer em a realização com os outros. Saúde em termos de alimentação, saúde emocional, independência emocional, independência intelectual, liberdade intelectual, curiosidade intelectual, incentivar as crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, tudo,
a questionarem profundamente as coisas não têm de continuar iguais. Incentivar a questionar as tradições, as convenções, os paradigmas. Senão estamos a criar jovens escravos que vão ter de sofrer muito e vai ser um esforço, cada vez, e é um esforço muito grande depois a pessoa desenvolver isso interiormente. As pessoas sofrem muito mais para acordarem para a vida, para despertarem para algo melhor. Portanto, as instituições de ensino, no meu entender, têm o dever de prevenir e não incentivar pessoas para depois remediar com comprimidos que não resolve nada. Isto dá jeito às indústrias farmacêuticas. Apenas. Porque as pessoas estão mal, não sabem o que fazer, comprimidos é mais imediato, também não aprenderam que não pode, nem tudo tem de ser imediato. Às vezes uma pessoa tende a aprender a incentivar nas escolas a lidar com o desconforto intelectual, a conhecer outras culturas. Ensinar, se é para ensinar filosofia, ensinar também filosofia oriental, ou sabedoria oriental, ensinar budismo, ensinar taoísmo, pelo menos aquelas práticas que levem uma pessoa a um bem-estar interior, a um bom estado de espírito. Temos de ensinar felicidade aos jovens, consciência, paz, harmonia, saúde alimentar na alimentação, teatro, cultura. Porque o teatro é muito importante, o teatro envolve quase todas as outras áreas culturais. Aprender a desbloquear, a perder o medo do ridículo, porque nós andamos a criar jovens com medo de questionar e com medo de abrir a boca depois de questionar. Aquilo que eu digo nos vídeos, muitas vezes não é nada por aí além, mas há pessoas que dizem, pá, eu já pensava isso, mas é pá, eu dizer, as pessoas têm medo de falar, de abrir a boca para falar aquilo que pensam. E eu não sou o único a pensar desta maneira. Estamos a criar jovens com medo de pensar, com medo de dizer aquilo que pensam, porque têm medo de ser rejeitados por ser diferente. Porque nas instituições não criámos jovens com saúde emocional, com boa força interior, para poderem dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem. Porque nós estamos a matar jovens, génios já na nascença. Nós temos de explorar a criatividade do jovem. Não é não é todos a competir uns com os outros e o importante é decorar. O que é isto? Essa é uma reflexão importante, no meu entender. Temos de aprender a questionar as coisas, a colocar em causa. E quando mais nada faz, haja filosofia para fazer. Portanto, isto é quase uma mini palestra de consultoria filosófica. Nós temos de ir à raiz dos problemas. Nós temos de mudar os sistemas de ensino, no meu entender. Não é só mudar, agora já não se dá este livro, agora dá-se outro. Não pode ser só isso. Andamos a criar, as instituições só se preocupam em criar profissionais e maus profissionais, depois viram escravos de indústrias de produção, escravos de um trabalho de escravo, ou escravos de comprimidos. O que é isto que nós estamos a criar? São os nossos irmãos que vêm aí. É o futuro dos jovens, adolescentes, é a realidade presente dos adultos. Nós temos que colocar isto em causa, não é? As coisas não podem continuar iguais. E para se mudar profundamente uma coisa, tem de ser à raiz. Tem de ser a questão da radicalidade filosófica. E pronto, não me quero prolongar muito mais. Fica aqui um pequeno vídeo. Quem não questiona é o escravo. O escravo é que não questiona. E que vive com medo de questionar. E que não sai da caverna. E que nem sequer dá ouvidos às pessoas que saíram da caverna e têm coisas diferentes para dizer. As boas novas. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se concordam com aquilo que eu estou a dizer no vídeo, partilhem, vamos divulgar isto. Vamos transformar o mundo. E se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, tornem-se patronos em patreon.com/Filipe Ferro Calhau. Eu costumo pôr isso na descrição. Portanto, cumprimentos filosóficos.